Sabe, a economia brasileira às vezes parece uma verdadeira montanha-russa, não é? Especialmente quando o assunto é preço. Nessa análise, a gente vai embarcar nessa jornada de altos e baixos para entender os números que mexem com o dia a dia de todo mundo. A viagem começa agora. Pois é, quem nunca passou por isso? A gente vai ao supermercado e os preços parecem completamente diferentes da semana passada. Às vezes eles disparam, outras vezes dão uma acalmada. Essa variação toda tem nome e tem número oficial, e é exatamente isso que a gente vai desvendar. Então, para a gente começar essa viagem, vamos dar uma olhada no mapa dessa montanha-russa de preços, usando os dados oficiais que definem o percurso. E olha, para ninguém dizer que estamos inventando, é bom deixar claro, todas as informações que vamos ver aqui vêm direto da fonte. São os registros do Banco Central do Brasil com base nos dados do IBGE. Isso garante que a nossa análise seja bem fiel à realidade econômica do país. O nosso guia nessa história toda é o tal do INPC. Pensa nele como se fosse o velocímetro da nossa economia, sabe? Ele mede a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços que as famílias consomem. É esse número que diz oficialmente se o custo de vida subiu ou desceu. Ok, agora se segura, porque aqui começa a primeira grande subida da nossa montanha-russa. Foi aquela fase da viagem em que os preços escalaram bem rápido, de forma intensa e deixaram todo mundo preocupado. Repara só no ritmo que as coisas tomaram. Ali no final de 2021, comecinho de 2022, os aumentos todo mês eram bem altos, sempre acima de 1%. Era o carrinho da montanha-russa ganhando velocidade na subida, se preparando para chegar lá no topo. E chegamos no topo, março de 2022. A montanha-russa atingiu seu pico com uma inflação de 1,71%. Foi o maior salto de preços em um único mês em muitos anos. Um momento de impacto forte no bolso. Bom, mas como em toda boa montanha-russa, depois de uma subida daquelas, vem a queda. E olha, a descida que veio a seguir foi tão ou até mais surpreendente. Vamos para a parte mais inesperada dessa história. Pensa bem, só 4 meses depois. 4 meses. Em economia, isso não é nada. É um piscar de olhos. Depois de chegar naquele ponto altíssimo, aconteceu algo totalmente diferente, que pegou muita gente de surpresa. E aqui está a grande virada, um número negativo, menos 0,60% em julho de 2022. O nome técnico para isso é deflação. Isso quer dizer que, na média, os preços não só pararam de subir, como eles de fato caíram. O custo de vida ficou por um tempinho mais baixo. Essa frase aqui resume tudo, né? O ano de 2022 foi um exemplo extremo do que é volatilidade na economia. E do maior aumento de preços em anos para uma queda real, tudo isso em poucos meses, é uma coisa bem rara de se ver. Quando a gente bota os anos lado a lado nessa tabela, uma coisa salta aos olhos. Dá uma olhada na linha de 2022. A diferença entre o mês de maior alta e o de maior baixa é gigantesca. Isso mostra com clareza a instabilidade daquele período. Ufa! Depois de tanta emoção, a pergunta que fica é: será que a montanha-russa deu uma acalmada? Entrou num trecho mais tranquilo? Os dados mais novos podem nos dar uma pista. Olha, esse gráfico aqui deixa tudo bem claro, bem visual. A barra de 2022, que mostra o tamanho da variação da inflação, é quase 3 vezes maior que a de 2023. Fica nítido que as oscilações de preços se tornaram muito menos extremas. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, embora a gente ainda tenha umas subidas e descidas, a intensidade da coisa diminuiu bastante. A tendência mais recente aponta para um cenário mais estável e, quem sabe, mais previsível. Ok, a gente viu os números subindo, descendo, mas no fim das contas, por que esse tal de INPC importa tanto? Agora a gente vai conectar tudo isso com a vida real, com o nosso dia a dia. Pois é, o INPC não é só um número perdido num relatório. Ele define o nosso poder de compra. É com base nele que o governo calcula o reajuste do salário mínimo e das aposentadorias. Ele influencia os juros do financiamento da casa, do carro. Resumindo, ele molda as decisões financeiras de todo mundo, das famílias, das empresas e do próprio governo. E no fim, é isso. Esse número não é só uma estatística. Ele é um retrato, um reflexo da realidade econômica que milhões de brasileiros vivem todos os dias. É como se fosse o termômetro da saúde financeira do país. E com isso, a nossa viagem pela montanha-russa dos preços chega ao fim, por enquanto. Parece que as coisas estão mais calmas, mas a economia, a gente sabe, está sempre em movimento. A pergunta que fica no ar é: quais serão as próximas curvas?
A única certeza é que vale a pena continuar acompanhando esses números de perto.